exclusivo, nossas equipes vão ao Pantanal em busca da solução de um mistério. Será possível que o homem responsável pela maior carnificina da história tenha fugido para o Brasil? Uma pesquisadora acredita ter encontrado no país os restos do ditador alemão Adolf Hitler. A hipótese, que muitos consideram absurda, logo virou notícia mundial. A foto do suposto Adolf Hitler, já idoso e no Brasil, correu o mundo. Sites americanos, israelenses e jornais ingleses deram a notícia. Até uma equipe de TV da Rússia esteve na semana passada no estado de Mato Grosso. O homem que conduziu a humanidade para um dos capítulos mais cruéis e dolorosos da história. Teria ele atentado contra a própria vida, quando se viu cercado por tropas russas, como diz a versão oficial dos fatos? Talvez não. O chefe do regime nazista Adolf Hitler teria mesmo se matado aos 56 anos, numa fortaleza em Berlim? Ou morreu com idade avançada, como tantos outros alemães que vieram para a América do Sul depois da Segunda Grande Guerra? Uma dose de veneno combinada com um disparo letal deu mesmo cabo do todo-poderoso ditador alemão há 69 anos? Ou há indícios de que Hitler tenha vivido e morrido aqui no Brasil? Em algum lugar do mundo ele morreu. Então, por que não aqui? Para entender que história é essa, o Domingo Espetacular foi até uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, quase dentro do Pantanal. Nossa Senhora do Livramento fica a 60 quilômetros de Cuiabá. Ali só se fala da suspeita levantada pela professora Simone. Pode ser verdade, sim, porque o povo comenta, né? Onde há fumaça, há fogo, há fogo, né? A suspeita da professora começou em Livramento mesmo, há 10 anos. Simone é formada em educação artística e ouviu um punhado de relatos a respeito de uma figura misteriosa. Trata-se do homem que aparece nesta foto ao lado da mulher, 55 anos mais nova. Ela se chamava Ana Luísa de Campos, ou simplesmente Dona Cutinga. E o nome dele? Adolfo. Nesta casa aqui moram duas pessoas que conheceram bem o alemão. Dona Isabel Severina de Campos, mais conhecida como Dona Nena, e seu Manuel, o marido. Dona Nena era irmã mais nova de Dona Cutinga. Ela e seu Manuel conviveram com o Adolfo durante os últimos 5 anos da vida dele. O cunhado não era uma das pessoas mais simpáticas do mundo, lembra a dona de casa de 63 anos. Como que era o seu cunhado? Não era bem de conversa, não. A senhora gostava dele? Eu não. Por que não? Porque eu era sério demais. Seu Manuel também não morria de amores pelo homem que se casou com a cunhada. Mas não tinha, assim, amizade para estar conversando, saindo, andando, assim, para a rua. Adolfo era profundamente desconfiado, diz Dona Nena. Ele não gostava que a gente ia na casa dele. Ah, ele não gostava de visita, então? Não. Quando a gente ia, ele ia atrás da gente. A senhora acha que ele tinha algum medo de que mexessem nas coisas dele? Uhum. Mas que coisas? Eu não sei. Adolfo, um brasileiro ou um alemão?
De onde ele veio? Por que falava pouco e não gostava que os outros mexessem nas coisas dele? Qual era o verdadeiro nome dele? Seu Manuel costumava tratar o cunhado pelo suposto sobrenome. Um chamava de Adolfo, outro chamava de Liping, né? Liping. Chamava só de Liping. Seria o sobrenome dele, né? Pô, eu acho, né? Para a professora Simone, todo mundo pronunciava de forma errada o sobrenome de Adolfo. O correto seria Leipzig. E Leipzig seria um sobrenome de fantasia, inventado por alguém com algo a esconder. Eu descobri, através de um estudo com uma pessoa, que ele falava que o sobrenome dele era uma homenagem a um grande admirador dele, que era Sebastian Bach. E aí, Sebastian Bach, ele foi enterrado em Leipzig, uma cidadezinha pequena. E também na praça de Berlim, onde ele tinha sede do Partido Nazista, também era a Praça Leipzig. Então, se era uma homenagem a Bach, só podia ser a cidade que ele foi enterrado, a cidade de Leipzig. E aqui, como o pessoal não tem muita convivência com alemães, então eles falavam Leping, Leping. Na Santa Casa de Cuiabá, o nome Adolfo Leping aparece num registro antigo. Nós fomos até lá e localizamos o prontuário. Aí está o livro, de 1980. No dia 11 de fevereiro, Adolfo foi atendido depois de sofrer um acidente com um trator. Algo estranho teria acontecido naquele momento. Ao dar entrada no hospital, uma enfermeira teria negado atendimento a Adolfo, segundo o relato de uma testemunha ouvida pela professora Simone. Ela falou: esse homem é sanguinário, tira esse homem daqui. Ele matou muita gente e eu não quero ver esse homem aqui. Então ela reconheceu ele imediatamente. Este é o homem que diz ter testemunhado o ocorrido. É seu Altair, que mora hoje em Rondônia. Eu falei: doutora, mas esse homem hoje não mata nem uma formiga. E nós não estamos pedindo, está tudo pago, centro cirúrgico pago, é para atender. Né? Aí que ela liberou ser atendido. Aí foi atendido, a operação foi muito bem sucedida, tá? Com 7 dias saiu do hospital. A enfermeira que teria se recusado a atender Adolfo já morreu. Na Santa Casa não há mais ninguém daquela época para confirmar a história. O fato é que Adolfo foi operado e recebeu um espiral metálico, como este, para fixação dos ossos da perna e da bacia. Até aquela data, Adolfo vivia numa fazenda. Os donos da terra eram alemães. Ele se identificava como tratorista. Recém-operado, ele se mudou para a cidade e encontrou alguém que tomasse conta dele. É nesse momento que Adolfo conhece Dona Cutinga, com quem passaria a viver na condição de marido. Depois do acidente com o trator, Adolfo passou a trabalhar como vigia de um posto de gasolina. O posto, Itália, não existe mais. Sobrou apenas a estrutura de metal. Aqui, Adolfo era mais conhecido pelo apelido Alemão Velho. Seu Euclides era frentista do posto, que ficava bem na rotatória de acesso à cidade. O velho Adolfo era mesmo uma pessoa muito misteriosa, ele confirma. Não dava muita conversa também para ninguém, não. Gostava muito de estar conversando. Durante a conversa, seu Euclides nos revela outra faceta curiosa daquele estranho senhor. Adolfo ganhava um trocado consertando armas e rádios. Consertava, ele entendia de arma, de rádio. Você levava lá para ele consertar, ele consertava. Arma e rádio? É, um rádio, uma arma, ele era daquele cara que entendia desse tipo de coisa. Conhecedor de rádios e armamento. Reconhecido como Adolf Hitler no hospital. Desconfiado até com os parentes. E sempre rodeado de alemães, como o Sr. Fritz, um novo personagem que entra nessa história. Adolfo foi um tratorista que se acidentou. Depois ganhou a vida como vigia de posto. Será que a professora está certa? Onde Hitler morreu e onde ele foi enterrado? Pode ser em Livramento. E eu creio sim.
Se soubesse que era ele, mandava matar aqui. Não fala besteira. Pela primeira vez, o senhor Fritz senta para falar sobre esse assunto. Até porque ele foi pego de surpresa. Padre? Boa tarde. Ô padre, como é que você está? Tudo bem? Fala, boa tarde. Prazer, Vinícius. Nós somos da TV Record. Tudo bem? Como que você está? Tudo bem? A professora Simone tentou falar inúmeras vezes com o ex-padre, que mora nesta casa, protegida por um grande muro de pedra. Quando o senhor Fritz e Adolfo falavam, ninguém entendia. Tudo que o alemão velho precisava era o padre que resolvia. E eles só falavam em alemão entre eles. Então o padre era muito íntimo e eu achei interessante que ele veio justamente depois do acidente, sabe? Para dar uma cobertura para o alemão velho. Ele inventou uma história que se promovia a custo desse coitado. Inventou uma história besta, sem cabeça, sem rabo. O ex-padre, hoje casado e com uma filha de 24 anos, aponta 2 motivos para desconstruir a suspeita da professora. Número 1, o sotaque. Adolfo, segundo o Sr. Fritz, falavam alemão de maneira diferente. O Hitler era austríaco. E a gente tinha um sotaque bem forte austríaco, que falava assim meio como um milico, meio assim. Que o Adolfo não falava. O Adolfo falava alemão até razoavelmente bem, mas não era nada de sotaque austríaco, era um sotaque do médio norte da Alemanha. Número 2, a data de nascimento. No livro da Santa Casa, consta que Adolfo tinha 82 anos quando sofreu o acidente de trator. Se vivo estivesse naquela data, Hitler teria 91 anos de idade, ou seja, seria quase 10 anos mais velho do que Adolfo, se é que o tal registro do hospital é mesmo verdadeiro. Era um coitado que morreu pobre. Eu acho que ele não estava bem, parafuso bem certo. Um sujeito inofensivo, falador e sonhador. O alemão teria morrido em 1984, mas não existe nenhum documento oficial, uma certidão de óbito, nada. O que se sabe é que o corpo foi trazido para cá, o cemitério municipal de Nossa Senhora do Livramento. Também não havia um túmulo, nem sequer uma placa com o nome da pessoa enterrada. A cova com os restos mortais de Adolfo era algo parecido com isto aqui, um pequeno pedaço de terra com uma cruz de madeira fincada no chão. Sem os documentos, fica difícil também dizer do que o Adolfo morreu. Nós voltamos ao cemitério com a professora Simone, que acredita que Adolf Hitler foi mesmo enterrado ali. Ela tenta achar o lugar onde a cova foi cavada. Hoje, às vezes, a gente se perde um pouco, porque muita coisa está diferente já em 6 anos, né? Agora sim, o ponto exato onde estavam os restos mortais. Para mim era aqui, neste local aqui que nós cavamos, entendeu? Hoje não tem nem o sepultado aqui, pelas datas, pela cruz, tá vendo? Não eram essas cruzes? Não era. A gente tinha uma cruz aqui. Sim. Entendeu? Nesse pedaço aqui que estava colocado a cruz aqui, né? A caída, entendeu? Então nós cavocamos nesse espaço. Passando-se por sobrinha de Adolfo, a professora, com a ajuda de um coveiro, desenterrou o que restou do corpo. Há 6 anos, ela guarda fragmentos de Adolfo na própria casa. E veja também o que foi encontrado na cova: o espiral metálico usado pelos médicos da Santa Casa, já absorvido pelo osso fraturado. E mais um achado: a roupa usada no enterro, ainda toda empoeirada. A única coisa que nós encontramos é que essa renda branca fazia parte de todo o paletó. Ele era todas mangas, ele era todo forradinho com essa renda branca. Então a gente pensa que não é alguma coisa típica nossa. Deve ter vindo de fora. E não encontramos etiqueta em local nenhum. Desenterrar os restos mortais se passando por uma parente.
Foi um crime, denuncia o senhor Fritz, enfurecido com as suspeitas da professora. E ela quis ele. Se ela fez, é crime porque não pode fazer isso. Sem ordem de juiz, pode? Não pode, que me consta. Foi necessário, porque senão o rapaz não ia fazer o trabalho de desenterrar os ossos para mim. De onde a professora tirou a ideia de que um padre teria apoiado um suposto chefe da Alemanha nazista escondido no Pantanal? Existe algum indício na história? Existe sim, diz o professor Samuel Feldberg, historiador e cientista político. Se elementos da máquina administrativa nazista chegaram efetivamente à América do Sul com passaportes emitidos pelo Vaticano, se Adolf Hitler eventualmente tivesse tentado fazer a mesma trajetória, não tenho dúvida nenhuma que teria recebido o mesmo apoio. Foi a trajetória feita por este homem, Joseph Mengele, um dos maiores carrascos da história. O chamado açougueiro de Auschwitz, o médico que separava aqueles capazes de trabalhar daqueles que iriam imediatamente ser enviados às câmaras de gás para serem assassinados, especialmente velhos, mulheres e crianças, teve uma vida relativamente tranquila no Brasil durante décadas e talvez o seu paradeiro não tivesse sido conhecido e determinado se ele não tivesse morrido afogado numa praia de São Paulo. Joseph Mengele morreu exatamente neste lugar aqui, a praia da Enseada, no município de Bertioga, na Baixada Santista. Ele teria tido um mal súbito seguido de afogamento, mas o carrasco nazista vivia com uma identidade falsa e foi enterrado mais tarde na Grande São Paulo com outro nome, Wolfgang Gerhard. 35 anos depois da morte, nós encontramos o registro do óbito e o PM reformado que atendeu aquela ocorrência. Seu Dias, então cabo da Polícia Militar, não tinha noção de que aquele homem, morto na areia, era um dos carrascos mais procurados do mundo. Um cientista que se tornou famoso por fazer experiências cruéis com seres humanos vivos. Naquela oportunidade não foi possível saber de qual corpo que se tratava. Só posteriormente é que veio à tona que se tratava do médico nazista. Foi resgatado pelo seu acompanhante, Sim. que ficou sabendo que depois se tratava de um cabo do exército alemão. Sim. Foi resgatado, Foi puxado da água para cá e foi colocado mais ou menos nessas imediações aqui. Que sentimento ficou para o senhor quando essa história veio à tona? Eu não fiquei com ódio, eu não fiquei assim com ira a respeito desse fato. Foi apenas um atendimento de ocorrência e só, logicamente, lamentei tantas mortes. Terem perdido a vida por uma só pessoa. Investigações feitas no Brasil e também fora do país levantaram a suspeita. Aquele homem morto no litoral paulista seria o carrasco a serviço de Hitler. 6 anos depois do enterro, os restos mortais foram exumados. No crânio havia um pequeno buraco que lembrava a perfuração de uma arma de fogo. Isso chamou a atenção da equipe do Dr. Badan Palhares, da Unicamp, a Universidade de Campinas. Como não havia na época o exame do DNA, o médico legista optou por um recurso trabalhoso: a reconstituição facial do cadáver. Depois de 4 meses, médicos, peritos e escultores chegaram a este resultado. Não havia mais dúvida. Nós nos baseamos em dados cientificamente comprovados na elaboração de uma reconstituição facial e a nossa certeza era absoluta. Faltava simplesmente um exame científico efetivamente comprovando que seria o DNA. Isso só foi possível quando o filho dele forneceu este material e aí então ficou comprovadamente aceito pela comunidade internacional como sendo dele. Se um médico torturador escapou vivo da Alemanha,
por que não ele, o grande mentor do regime nazista? Hitler se matou mesmo quando se viu derrotado e sem saída? Ou teria forjado o suicídio para fugir sem levantar maiores suspeitas? Em Israel, o correspondente Herbert Moraes ouviu 2 dos maiores especialistas em nazismo do mundo. O brasileiro Avraham Milgram defende a tese de que Hitler se matou e que os ossos dele foram encontrados por soldados russos. Ele e a amante dele, Eva Braun, se suicidaram e os ajudantes pessoais de Hitler e outras pessoas que estavam no próprio bunker retiraram o corpo de ambos, levaram para o jardim da chancelaria, num momento muito dramático, pois a cidade estava sendo bombardeada pelos soviéticos que já tinham entrado na cidade de Berlim, e os corpos foram colocados no jardim e foram regados a gasolina e os corpos foram queimados. Mas este professor israelense da Universidade Hebraica de Jerusalém diz: Hitler pode ter fugido para a América do Sul. O elemento mais realista, ele afirma, é o fato histórico de que muitos criminosos nazistas tiveram êxito em fugir para a América Latina, principalmente para a Argentina e alguns para o Brasil e Paraguai. Mengele e outro nazista, Adolf Eichmann, também entraram no continente sul-americano pela Argentina. Depois que Eichmann foi preso pelo Serviço Secreto de Israel, Mengele fugiu para o Paraguai e, mais tarde, para o Brasil. E Hitler, derrotado depois de uma perseguição doentia contra o povo judeu, teria feito o mesmo caminho? É o que tenta provar este livro, de autoria da professora Simone, descendente de judeus, que faz mestrado em jornalismo numa faculdade privada do interior de Minas. A nosso pedido, o professor Vitali Joanoni Neto leu o livro. Ele dá aula de História na Universidade Federal de Mato Grosso. Na capa, a autora usa a foto de Adolfo com um bigodinho feito em computador. É um trabalho que tem sérias lacunas do ponto de vista acadêmico. Então você parte de um problema, faz a investigação, desenvolve uma hipótese e comprova essa hipótese usando uma documentação nova. Não foi esse o procedimento usado pela professora, pela pesquisadora. O homem que não suportava fumantes, fumava. Obcecado pela pureza da raça, e se casou com uma brasileira típica. Seria mesmo Hitler? Conhecendo as bases dos princípios raciais alemães, nazistas da época, eu apostaria que Hitler não se aproximaria o suficiente de uma negra para forjar a imagem de um casamento. Apesar da desconfiança dos historiadores, a professora insiste. Quer comparar o DNA de Adolfo com o material genético de algum parente de Hitler. Segundo a versão oficial, o corpo de Hitler foi destruído pelos soviéticos. Não se tem conhecimento de que ele tenha tido filhos. Mas há um sobrinho neto dele vivo. Seria o parente mais próximo. Hitler teve apenas uma irmã que não morreu ainda na infância, Paula. Ela faleceu em 1960. Cruzar o DNA de 2 pessoas já mortas não teria grande validade, diz a doutora. A gente não tem o DNA do Hitler, né? Então, o que a gente pode saber? Se esse sobrinho, esse parente que está em Israel, é parente da ossada, né, do DNA que foi extraído da ossada aqui desse lugar no Brasil, né? Agora, daí garantir que se trata de Hitler, aí são outros 500. E se os exames comprovarem que este homem não era Adolf Hitler? Quem seria então aquele senhor misterioso de que se tem uma única foto? Como foi a vida dele antes de ser tratorista no Pantanal? Ele tinha
algo a esconder? Afirmar que Adolf Hitler é absolutamente temerário. Seria uma maravilhosa, uma deliciosa história de ficção. Talvez tenham produzido um ótimo livro de ficção, quem sabe, mas de história provavelmente tem muito pouco.